Para você que nos acompanha no YouTube, no Facebook, seja muito bem-vindo a mais um Joinville Cast da Ideia ao Sucesso, podcast que tem a cara de Joinville. Meu nome é Camille e já quero te convidar para você clicar aí na curtir, né? Curte nosso vídeo, por favor. Se inscreva no canal também. E, Lu, conta pra gente qual que é o assunto dessa noite. E o nosso convidado, obviamente. Vai ser maravilhoso. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiro aos patrocinadores do programa, que é a Meir Advogados, a Marielle Tamara, coach e treinadora empresarial, o Ronaldo, Ana e Martina, que te ajudam a morar e trabalhar na Europa, a Afeto Psicopedagogia, a Gaiatri Saneamento, o Seralista e a V0 Marketing. Eu queria agradecer a todos, queria pedir para curtir nosso programa, o Joinville Cast, na Rádio TV Joinville Web. E hoje estaremos aqui com o Ricardo, do Enneagrama. E tem um pessoal assistindo a gente, né? A Aline, a Valentina. Beijão, Valentina. Beijão, Aline. Assistindo. Estão todos assistindo a gente. Deve ter... Conheço a Aline, já deve estar com a pipoca lá. Com certeza. Se quiserem mandar perguntas também, podem mandar para a gente, que a gente responde aqui. Vou até abrir aqui já. Isso. Então, estamos aqui com o Ricardo. Ele trabalha com Enneagrama. Fique com a vontade de se apresentar, Ricardo. Que ótimo. Eu também agradeço pelo convite. Dou boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Acho interessante que mandem as perguntas aí, porque a gente aproveita e já responde ao vivo, né? Enneagrama é uma ferramenta milenar de autoconhecimento. E tem muitas escolas, muitas formas de a gente falar sobre o tema, né? Então, eu penso que é interessante eu falar um pouquinho como é que eu conheci isso, como é que funcionou para mim, né? Desde o começo, da ideia ao sucesso, pois né? Para a gente sintonizar, né? Isso? Qual a inquietude que eu tinha que me fez... Ir atrás. Você já deve ter ouvido falar que muitos negócios acontecem porque a gente, por exemplo, você é mal atendido num lugar e aí você pensa, puxa, mas eu consigo fazer melhor, talvez, ou eu sei fazer isso, né? E quando vê o negócio começa assim, né? Às vezes vem de uma dor, né? Isso. Eu tinha uma dificuldade em lidar com as pessoas, porque eu sempre fui mais reservado que a média das pessoas e sempre gostei muito de cursos, de treinamentos. Então, quando eu descobri que tinha uma ferramenta de comportamento humano que podia me dar maior clareza, eu fiquei interessado nisso. Poxa, isso é interessante, né? Mas eu acho que vale a pena a gente contextualizar para mostrar como é que eu cheguei aqui, né? Eu sou natural de São Paulo e eu sempre gostei muito de política e eu me formei em economia. Minha formação de base é economia. Legal. Trabalhei em grandes indústrias lá e tal. Mas eu moro em Santa Catarina há mais de 25 anos. Então, quando eu me mudei para cá, eu resolvi ir para a área comercial. E aí que começou a minha história com comportamento humano. Como eu sou mais reservado, eu achava que não era para mim. Bom, um bom vendedor tem que ser falante, tem que ser extrovertido. E aí eu fui descobrir que um bom vendedor ele tem que ser, antes de tudo, um bom ouvinte. Também. E aí eu pensei, poxa, mas então eu posso ser também, eu posso entrar nessa linha, né? E aí eu fiz 2 momentos de disrupção na carreira, né? O primeiro foi esse, que eu saí da área financeira e fui para a área comercial, quando eu me mudei para Santa Catarina. E depois, quando eu abri meu próprio negócio, que daí fui trabalhar com comportamento humano. E a ideia disso foi por causa da minha atuação como vendedor. Porque o que acontece? Quando você trabalha com vendas, você fala com pessoas muito legais e pessoas difíceis de lidar. E, por exemplo, se a pessoa me atendesse mal ou não me atendesse, às vezes a pessoa fala, não vou falar com ninguém hoje. E aí você está lá, né, para querer falar com a pessoa. E eu muitas vezes achava que era contra mim. Muitas vezes achava que era pessoal, ou ficava chateado, sabe? Putz, por que a pessoa me atendeu tão mal, ou nem quis falar comigo, né? Foi aí que começou a minha maior inquietude para entender mais de gente. E aí, quando eu conheci o Enneagrama, eu fiz o curso, fui participar de um curso, porque me convidaram. Falei, interessante essa história de diferentes visões de mundo, diferentes percepções da realidade, né? E é ali que eu percebi que, puxa, mas não é que a pessoa está contra mim, é a perspectiva que eu estou dando para o tema. É o peso que eu estou dando para isso. E eu que preciso lidar melhor com isso, né? Porque o outro é o outro. E agora eu posso melhor lidar com isso. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar mais, comecei a estudar mais. E, em algum momento, a pessoa com quem eu conheci o Enneagrama me convidou para fazer a parte comercial da empresa dele. E aí eu comecei a vender os cursos. E o que eu fazia? Eu vendia o curso e acompanhava junto, para ver se estava sendo legal, como é que estava pegando isso para as pessoas, né? E eu vi que a maioria das pessoas se interessa muito por essa história de entender de gente, né? Até porque
influencia na maneira como a gente lida com as crianças, com os filhos, no casal, na carreira, nas finanças. Com tudo, né? Com tudo, né? Tudo Não dá na para vida. escapar disso, né? Aham. Então, falei, poxa, isso é útil para as pessoas. E aí eu comecei a dar dicas para ele de coisas que eu percebia dos participantes. Ele era é uma pessoa muito mente aberta, assim. Boa ideia, Ricardo, vamos implementar isso. E daqui a pouco eu comecei a fazer junto com ele umas partes do curso. E ele resolveu fazer uma franquia. E eu, naturalmente, fui a primeira pessoa que estava próximo dele. Falei, vou trabalhar com isso agora. Então, olha que interessante. Mesmo eu sendo mais reservado, bem contido, hoje eu trabalho com grupos, com pessoas, usando o meu estilo a meu favor. E isso é uma coisa importante da gente falar sobre gestão das emoções e sobre os diversos instrumentos, diversas ferramentas, né? Eu aprendi que a gente não tem defeito, a gente tem diferentes características. Com certeza. Só que se eu vejo uma pessoa ideal que é diferente de mim, eu penso que eu não sirvo para aquilo. Mas o que acontece na prática é que a gente faz as mesmas coisas de forma diferente, por caminhos diferentes, de velocidades diferentes, com motivações emocionais diferentes. Então, o Enneagrama trata dessas motivações emocionais que sustentam os diferentes perfis, as diferentes maneiras de lidar, né? Na prática, o que acontece é que está todo mundo tentando ser feliz. Todo mundo quer acertar. Se a gente combinar de fazer um evento, a gente quer que funcione, que fique legal, né? Só que as pessoas fazem isso de forma diferente, em ritmos diferentes, com visões de mundo diferentes. E aí começam os conflitos. E aí começam as frustrações. Porque, para mim, é óbvio que é melhor sair fazendo, né, Luana? Vamos sair fazendo, aprendendo no processo, né, Camille? Só que meu sócio fala, não, vamos planejar primeiro, depois a gente vai pôr em prática. Então, tem pessoas que são mais relacionais. Se a gente pensa em fazer um evento, a pessoa já imagina quem ela vai convidar, como que vai ser, né? E tem pessoas que pensam, mas quanto vai custar? Quero saber quanto vai custar, né? É bem assim. E a Na outra verdade, pessoa tudo é necessário, desde que Isso. você consiga trabalhar em grupo, né? Entendendo o perfil de Exatamente. cada um, você consegue chegar num potencial gigantesco. É. Ao invés de brigar por conta disso, né? E o que acontece na prática, Camille? Inconscientemente, a gente quer que as pessoas sejam como nós. Aham. Então, se eu sou mais rápido, eu fico frustrado, porque a pessoa é muito lenta, fica meia hora analisando um troço. Só que se eu sou mais tranquilo, eu fico chateado de ver a pessoa agoniada, querendo fazer tudo sem, ao menos, ler o que precisa ser feito, né? Isso é o que mais acontece. E aí vem uma coisa relevante para a gente conversar. Tem um médico português chamado Dr. Antônio Damasio, que ele diz que nós não somos máquinas de pensar, nós somos máquinas de sentir que pensam. E, às vezes, a gente esquece disso. Então, a gente quer racionalmente que as pessoas sejam como a gente, que as coisas sejam como nós imaginamos, né? E nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que pensam. Então, a emoção tem um peso muito grande nisso, é muito relevante a sustentação das emoções, né? Por isso que é tão frustrante quando eu tenho uma outra visão de mundo. E aí vem aquilo que você falou, né, Camille? Se a gente se ajuda, pô, imagina um grupo, as pessoas se ajudando. Agora, imagina um grupo, um espivetando o outro, ou um com fofoquinha com o outro. Imagina como fica esse ambiente, né? Sim. E esse aqui é o legal, ó. A gente precisa ter clareza, a gente precisa ter lucidez. Pegar o potencial de cada um. Por O que exemplo. ele é melhor, o que falta em mim, que ele tem, que ele pode suprir, talvez. É isso aí. E a As dificuldade visões diferentes. é que não é lógico, o processo é emocional. Aham. Então, é muito curioso, assim, eu vejo sócios que terminam a sociedade porque um fala para o outro, ele só viaja, o cara só viaja. Aí o outro fala, mas ele não sai da empresa, só fica lá vendo o relatório, pô, como é que a gente vai crescer assim, né? Frustrados, porque eles são muito diferentes. E eu vejo os sócios agradecendo. Ainda bem que meu sócio viaja, cara, porque eu não estou afim de viajar o tempo inteiro, ele viaja o tempo todo. Ainda bem que meu sócio cuida da gestão, cuida da administração, Exato. e eu posso viajar e a gente pode conquistar clientes. Não é estranho? É muito, até engraçado, né? Sim, Isso é bom ou ruim, né? A gente tem que ver o potencial de cada um e explorar aquela área do que ele é bom. Então, nos nossos podcasts, a gente sempre fala muito com empreendedores do autoconhecimento. Então, assim, conhecer cada indivíduo, o seu potencial para explorar aquilo no que ele é melhor. E nisso, assim, a empresa só tem a crescer. Mas eu acredito que seja difícil,
Porque nós, como seres humanos, a gente tem nosso ego, né? Todo mundo tem. Então, a gente acaba pensando assim, poxa, fulano não faz nada por isso aqui. Eu faço bem mais do que fulano. Isso. Né? E o a outro gente acha não a mesma coisa. Exatamente. A gente não chega num consenso, né? Então, acho que é uma luta contra o ego mesmo. É isso aí. Por isso que, se a gente está no piloto automático, a gente continua no piloto automático. A boa notícia é que há instrumentos, há ferramentas que dão lucidez para a gente, que dão norte para a gente. E o Enneagrama é uma das ferramentas, é um dos conhecimentos que está à disposição para que a gente possa melhor lidar. Então, todo o meu trabalho está em fazer as pessoas refletirem. Puxa, é verdade, eu sou um pouco assim. Caramba, é verdade, meu sócio é um pouco assim. E aí vem o mais legal, o que a gente está fazendo com isso, né? No mundo de empreendedores, que eu sei que vocês falam com muitos empreendedores, né? Isso é muito valioso, porque tem gente que acha que tem o perfil ideal para um empreendedor. Sim. O empreendedor tem que ser assim, né? Isso, na minha visão, não é verdade. Porque qualquer pessoa pode ser um bom empreendedor, independente da característica dele. Se ele é mais quietinho, mais extrovertido, mais rápido, mais emocional, mais relacional, desde que 2 fatores sejam contemplados. A pessoa tem que querer fazer esse movimento, não é que ele caiu lá, né? Ele está disposto a fazer esse movimento, ele quer empreender ou liderar um time, né? E o que muda é o grupo, o que muda é o time, o que muda é o contexto em que a pessoa está. Porque você vai ler um livro de empreendedor de sucesso, as pessoas leem livro do Jack Welch, por exemplo, que é um mega empresário com renome mundial, mas nem todo mundo vai ser como ele, não precisa. Porque dependendo do que você for fazer, o seu jeito é que vai funcionar, né? Com certeza. A Luana nós temos filhos da mesma idade, né? Então, se você vai contratar uma executiva para uma multinacional que vai ter que viajar ao mundo, você imagina uma pessoa muito dinâmica, né? Sim. Muito disposta a ir para frente, com energia, né? Agora, você quer que a professora da escolinha do seu filho seja assim? Quer que a merendeira lá seja uma pessoa competitiva? Imagina o trabalho nobre que é uma merendeira de uma escola infantil. Não é um trabalho nobre? É. Com certeza. Essa pessoa não tem que ser competitiva e Não. querer conquistar o mundo. Ela tem que ter um pouquinho de amorosidade, fazer com carinho o que ela faz. É a melhor profissional do mundo no setor dela, né? E assim ela pode começar a empreender, pode começar a fazer coisas no bairro. Então, você acha Pode que crescer ou não, né? Com desde certeza. que a pessoa saiba utilizar a característica dela a seu favor. É isso? Isso Para mesmo, poder Camila. empreender. Isso mesmo. Eu acredito muito que a gente tem a capacidade de desenvolver habilidades, mas eu sempre digo para os meus alunos, por exemplo, que mais importante do que desenvolver habilidades novas é você se esforçar naquilo que você já é bom. Ótimo. Porque é isso que vai te trazer um resultado que vai te satisfazer, né? E aí, de novo, o Enneagrama, né? Ele mostra qual é a base da nossa personalidade, qual é o meu jeitão de ser. E aí, quando eu tenho clareza disso, e às vezes até a gente tem uma noção disso, né? A gente sabe mais ou menos, aquele fulano é mais sério, aquela pessoa é mais brincalhona, fala rindo e tal, né? O Enneagrama traz mais clareza. Então, eu tenho a base da minha personalidade, é o meu jeitão de ser. O que eu preciso fazer é usar isso a meu favor. Porque, às vezes, o indivíduo empreende numa área de tecnologia, em que ele resolve quase tudo por WhatsApp e e-mail. Quase nem fala com as pessoas. E é uma forma. E tem outras equipes, eu vou em empresas que as pessoas têm gritos de guerra, tá todo mundo pulando de manhã, e vamos lá, vamos para cima, né? Sangue no olho e tal, né? Outra perspectiva. Sim, E as duas são importantes. com certeza. Vão ser pessoas diferentes que vão estar à frente desses negócios, né? Que legal. E às vezes tem públicos diferentes que Vai já se ter, né, adaptam Luana? àquele tipo de comportamento daquela empresa. É isso aí. Tipo, tem pessoas que contratam a gente como advogado que gostam do nosso jeito, mas tem outras pessoas que contratam outro escritório que gostam daquele jeito que é aquele outro escritório. E tá tudo bem. É isso entendeu? mesmo. E Eu queria saber como é que funciona a ferramenta, tô curiosa. vai lá, curiosa. pergunta. Muita gente que não conhece, né? Ou até quem conhece tem dúvidas como é que é isso, né? O que é esse? Como é que é esse troço, Calma né? aí, vamos primeiro falar do pessoal do chat. Tá. Ah, tá. O Luiz te mandou um grande abraço. Luiz Luiz meu é o marido marido. da Ah, Lu. tá. Então já sei quem é. e a minha Outro mãe. pra a ele. mãe da... Minha mãe é fã do. As nossas famílias estão assistindo, pelo menos a gente já sabe, né? A minha mãe não perde um. Não, Que bom, Ela que vê legal. todos. é nossa principal fã. Que ótimo. A Muriel Rosa Soares. Os ensinamentos do Ricardo apresentados no curso são maravilhosos. Ricardo tem o dom e nos ajuda a transformar. Forte abraço. Dom É. em maiúsculo, tá? Ah, Ela que colocou 10. A Muri fez o curso quando ela era bombeira voluntária.
Nossa. em Joinville. Um trabalho muito nobre dela, né? Sim. Que legal. Legal saber que ela tem essa referência positiva, né? Aham. Falando nisso, tem um livro que eu adoro, que é do Cortella, que é Aham. Qual Sua Obra? Gente, eles falam muito disso, que cada pessoa tem sua importância onde seja. É isso aí. É muito maravilhoso, eu super indico. Agora conta os ensinamentos. Agora, É. o que é Eu- Enneagrama? Cada pessoa contribui de uma forma, né, Luana? E isso Aham. tem que estar no nosso radar, né? O fato da pessoa ser diferente não é melhor nem pior. Ela contribui de outra forma. E todas as formas são necessárias, né? Enneagrama, Camila, é uma ferramenta milenar de autoconhecimento, então tem muitas visões sobre o tema. Não se sabe ao certo a origem, então alguns falam, é uma coisa mística, uma coisa esotérica, né? Então tem uma linha espiritual, tem uma linha que fala muito dessa perspectiva, né? Que não é a minha abordagem, né? Eu sou um cidadão comum que ajudo gente a entender de gente. Então eu falo uma linguagem que as pessoas comuns entendem. Eu trago com leveza, com simplicidade o que é o Enneagrama, né? Também tem psicólogos, terapeutas que também usam a ferramenta. Então, mas na minha abordagem, eu não dou uma perspectiva terapêutica para a coisa, né? Então, eu ajudo as pessoas a entenderem esses diferentes perfis. Quais são os diferentes perfis, né? O Enneagrama nos explica o seguinte: existem 9 diferentes visões de mundo, 9 diferentes padrões de comportamento, cada um deles sustentado por uma diferente emoção. Então, essa emoção faz a gente olhar para a vida de uma forma muito particular. Por exemplo, se o medo é uma emoção que está muito presente na minha perspectiva, eu olho para a realidade sendo mais prudente que a média das pessoas, sendo mais precavido que a média das pessoas. Eu sei que uma das suas especialidades é educação financeira, né? Então, eu tomo cuidado para não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque eu já aprendi que isso pode ser perigoso, não é assim? Já tem pessoas que são explosivas, são impulsivas. A pessoa vai lá e vai dar certo, e põe os pés pelas mãos, por exemplo, né? Positividade. Ou, às vezes, sai na frente. Essa é a questão, né? A emoção que sustenta o nosso jeito de ser vai fazer eu ser mais tranquilo ou mais explosivo, ou ser mais prático, mais objetivo direto. Tá, serve para quê esse troço? Tá enrolando muito, né? Responde logo aí, né? O que é o Enneagrama, de fato? É um mapa que fala de 9 comportamentos. E aí eu ajudo as pessoas a se reconhecerem nesse mapa, e aí vem o mais legal. O que eu estou fazendo com isso? Você trouxe o mapa aí? Pois é. Aí tem uma coisa importante para a gente falar, tá, Camille? Porque a maioria das pessoas vai no Google e faz um teste rápido. Sim. Ah, não pode? Eu ia Pode. Só que eu não gosto dessa abordagem. Não Eu recomenda. vou explicar por quê, né? Porque daí você vai lá e é um questionário. Está escrito Sim. assim, ó, responda calmamente, num momento de tranquilidade, né? Aí a pessoa responde em 2 segundos. Eu quero saber o não lê resultado. nem o enunciado. Nem leu o enunciado, né? E sabe o que é principal, Camille? Faz as pessoas pensarem acerca do tema. E uma coisa que eu acho interessante, na minha visão, na minha abordagem do Enneagrama, é aumentar nossa consciência emocional. Então, eu quero perceber, já que trata de 9 emoções, como essa emoção está me influenciando. Mais do que querer entender racionalmente. Então, as pessoas querem entender os conceitos, sabe? A descrição conceitual dos 9 tipos. O mais importante é perceber a frequência emocional que difere um de outro. Então, imagine que eu falo para vocês, olha, eu estou muito calmo hoje, sabe? Eu estou bastante calmo, mas depois eu fiquei um pouco irritado, né? Fiquei um pouco nervoso. Então, você falou para o pessoal mandar perguntas, né? Mas acho melhor não mandar, porque eu estou muito irritado hoje, de repente eu vou ofender alguém, sabe? É melhor não mandar perguntas, tá? Parece que eu estou irritado falando com vocês com esse tom que eu estou usando. Sou estranho, né? Agora, imagine que eu falo assim, eu estou extremamente calmo hoje, minha querida. Mas, olha, talvez eu tenha que desenhar para você, mas não é que eu estou nervoso, sabe? Eu estou calmo. Pois é. Aí, Eu vou achar que tá nervoso. o que acontece, né? Se muda o tom de voz, muda o olhar, muda a tensão muscular, muda todo o contexto. Verdade. Isso é que difere uma pessoa da outra, não é ler característica técnica. E no questionário, as pessoas vão pensar sobre. Na minha abordagem, eu faço a pessoa perceber emocionalmente quão expressiva ela é. Ela faz caretas, Até porque ou não a faz, gente não se comunica não se muito. manifesta. Isso. A gente comunica muito com a nossa expressão corporal, né? Expressão Exatamente. facial. Imagina se eu falar para vocês assim, olha, estou muito empolgado de vir aqui hoje, estou muito feliz com o convite de vocês.
Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com esse convite. Que desmotivado. Tipo, Não, eu tô me identificando muito vamos contigo. encerrar esse negócio logo, né? Se Eu isso tô está me identificando empolgado... muito contigo. Quando eu vou ensinar sobre linguagem corporal para os alunos, eu dou esses exemplos. É isso aí. Tipo, eu falo como se estivesse triste com um sorriso no rosto. Isso. Ou com um rosto triste, mas falando que estou feliz. E é de fato, a gente percebe através da linguagem corporal. Inclusive, Até tava... desculpa. pode E através pode das concluir. atitudes, né? É, Pode eu concluir. estava me lembrando aqui, me ocorre sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu tenho uma irmã que é deficiente auditiva, né? Uhum. E é incrível como quando falta algo, a pessoa acaba ficando boa em outro aspecto. Isso Então, mesmo. ela, como uma pessoa surda, por ser deficiente auditiva, ela acabou desenvolvendo uma sensibilidade de descobrir como uma pessoa tá só olhando para a pessoa. Olha que Então, incrível quando a gente. isso. E eles utilizam muito a expressão facial, o surdo, né? Porque Aham. ele se comunica com a Libras. Mas o que vai dizer pra ele a emoção que a pessoa tá sentindo é a expressão facial. Lógico que pra gente também. Só que uma pessoa que é surda é muito mais. Então, eles acabam desenvolvendo essa sensibilidade, né? Eu aprendi muito com ela, nesse sentido. Às vezes, eu conversava com ela, assim, e ela falava, por que você tá triste? E eu nem notava que eu tava com o semblante triste. Aham. Entende? Então, como é importante. É, isso é fundamental. Inclusive, eu falo para as pessoas. A gente primeiro percebe a frequência emocional das pessoas, depois a gente ouve o que elas têm a dizer. Uhum. Você percebe, tem Faz uma gente que leitura. tem uma sensibilidade mais aguçada, né? Percebe que a pessoa está irritada, que ela está ansiosa, que ela está tranquila, ou que ela está querendo passar a perna em alguém, né? Está toda fazendo uma coisa plástica, assim, né? Isso é tão importante. Eu lembro de uma senhora, uma vez no curso, ela era vovó, e ela disse que um dia ela pegou um netinho, recém-nascido, assim, né? E o netinho olhou para ela e começou a chorar. E ela, imagina uma vovó, né? Aí ela olhou no espelho, a cara dela. Ela estava irritada com a situação, assim, né? E ela se viu no espelho e ela ficou chocada de ver. Claro que o bebezinho se percebeu essa situação, né? Percebeu que a energia não estava boa, que a frequência não estava boa, né? O bebezinho fita os olhos das mães, de quem está no colo, né? Imagina se você está numa frequência afobado, irritado, quem vai ser o primeiro a perceber, né? Então, isso é verdadeiro, né? Não é uma coisa assim. Isso é o que acontece na prática. A gente não se dá conta disso. E é inconsciente, né? É inconsciente o processo, mas é o que acontece na prática, né? Então, eu ajudo as pessoas a se reconhecerem nessas 9 características, né? Participando de cursos, porque daí eu interpreto os personagens. Então, a pessoa começa a lembrar, nossa, minha sócia é assim, minha irmã é assim, né? Meu vizinho tinha um vizinho que era exatamente assim, né? Com o intuito de a gente colocar uma coisa que é muito valiosa na relação, né? A intenção de ajudar o outro, a intenção de respeitar a pessoa que é diferente da gente. Então, eu vou compreender mais de mim e o que eu estou fazendo com isso, vou compreender mais dos outros e como é que fica a minha relação com as pessoas que pensam, sentem e agem de uma forma diferente da minha. O caminho seguro que eu conheço para fazer isso é usando ferramentas e instrumentos de autoconhecimento. E o Enneagrama é a ferramenta que eu me apaixonei, que eu estou há 23 anos trabalhando, né? Porque fez bem para mim, me trouxe clareza, me trouxe lucidez. Eu passei a melhor lidar com isso. Pela teoria, eu que sou mais reservado, não poderia trabalhar com cursos, treinamentos, palestras, né? Com Se certeza. fosse pela lógica, o Ricardo não tem jeito de que vai pegar o microfone e vai no palco, né? Talvez os meus amigos de infância nem conseguiriam imaginar isso, porque eu sempre fui muito quietinho, muito na minha, né? E eu faço isso há 20 e poucos anos, dentro das minhas possibilidades. Eu não me vejo um influenciador com 1 milhão de seguidores, não é essa a minha perspectiva, né? Mas dentro do meu dia a dia, o que eu posso fazer, eu gosto muito do que eu faço. Mas pode ser uma consequência, né? A gente nunca sabe, né? Mas então você está querendo dizer que a gente não cabe numa caixinha. Ah, que Tipo, ótima não essa é pergunta. porque eu sou Ótima pergunta, tímida Camila. que eu não posso ser uma palestrante. Você está querendo dizer que isso não tem a ver. É possível dentro Isso das aí. minhas possibilidades. Eu já vi palestrante sentado numa cadeira sem usar nenhum tipo de PowerPoint, apresentador, nada, fazendo uma palestra. Eu não uso. Então, É raro. E eu já vi palestrante chegando com um chale, dançando, beijando todo mundo, fazendo Eu já vi isso, talvez já tenha visto também, né? Claro, Cada um com a sua característica, que não dá para um querer imitar o outro, né? Então, porque daí soa Essa é a muito questão. superficial, né? Então eu tenho que respeitar Usar os o que meus tem a limites. favor. Mas eu consigo atuar em qualquer área que a gente Agora, tenha. você falou uma coisa muito importante, tá? Tem gente que não gosta, tem uma certa aversão ao tema, porque fala assim, o Enneagrama vai colocar as pessoas em 9 caixinhas.
E o ser humano é muito mais do que isso. E é verdade. O Enneagrama não põe as pessoas em 9 caixinhas. O Enneagrama mostra qual caixinha você se meteu. E o que você pode fazer para sair de lá. Legal. Porque isso é que é valioso, né? Então a gente se dá conta, poxa, eu realmente sou mais reservado que a média das pessoas, mas isso não me impede de fazer as coisas que eu quero fazer. Verdade. Desde que eu faça do meu ponto de vista, da minha forma, no meu ritmo, na minha forma de atuar, né? Isso é bem importante a gente entender, porque senão a pessoa acha que é rotular e é assim, né? E na minha abordagem, eu costumo dizer que nós somos uma salada de frutas emocional. E eu ajudo as pessoas a construir a sua hierarquia emocional, que faz toda a diferença. Porque tem gente que, por exemplo, que a raiva está à flor da pele, assim, o olhar da pessoa, né, tem rugas de expressão, né? Uma coisa assim, né? O olhar de laser, o que está olhando, né? Tipo, o que é? Achou bonito? Quer levar para casa? Tipo, né? A pessoa assim, não está falando, ela está pensando isso, né? Então tem uma coisa, parece que transborda a raiva da pessoa. Tem gente que tem uma raiva contida, que trava aqui, assim, sabe? Queridos. Tô calmo com essa história, assim, mas você vê que a pessoa, né? Então tudo isso fala dessa coisa da salada de frutas emocional. Para algumas pessoas, a raiva, por exemplo, é mais forte, mais presente, até transborda, e eu dou de dedo nos outros. E para outras pessoas é um traço mais suave. Às vezes é uma coisa bem suave. Uma vez uma participante falou assim, sabe que eu estou aqui, Ricardo, no seu curso, para piorar. Aí, como assim piorar, né? É que eu sou muito boazinha, diz ela. Eu não consigo dizer não quando me pedem as coisas. Aí, olha só. Então, o que acontece, né? Ela precisa se fortalecer. Ela disse assim, ó, a minha vizinha pediu para cuidar do gatinho dela, sabe? E eu amo o gatinho dela, né? Só que eu ia viajar naquele final de semana. Mas aí eu fiquei com uma pena do gatinho. Eu viajo outro dia, né? Aí ela foi viajar e eu não fui para ficar cuidando do gatinho dela. Então, imagina uma pessoa amorosa, assim, que você quer abraçar, você quer estar com ela, né? Tem pessoas assim. Sim. Mas ela não pode se prejudicar, né? Ela poderia, sem ofender, com educação, dizer para a vizinha, olha, tenho o maior prazer em ficar com o seu gatinho. Nesse final de semana eu não posso, estou viajando. Mas num outro momento eu posso, né? Claro. Mas também entender que, independente, às vezes a gente é muito... Até a maneira de falar, né? Se ela falasse muito educada com a dona do gatinho lá, mesmo assim poderia ser que a dona do gatinho ficasse ofendida. Mas aí não é sobre você, é sobre a pessoa, né? Exatamente. Aí ela fez a parte dela, né? Sim. Então é a gente também não se afetar com isso. Às vezes eu fico pensando que algo mais... Não sei se isso é inteligência emocional, né? Mas acho que faz muito mais sentido a gente não querer controlar a emoção do outro, mas controlar a nossa ação frente a uma emoção do outro, ou a nossa ação frente à nossa própria emoção. Porque, acredito eu, não sei se eu estou errada, não posso tomar uma decisão ou agir de acordo com a minha total emoção, né? Não é o mais saudável, né? Chega a ser perigoso, talvez. A gente tem... Razão e emoção andam juntas, né, Camille? E a gente entra no embate, o que é melhor, às vezes, assim, né? Mas isso está meio misturado mesmo, né? Não tem como tirar a emoção, né? Pois é. Inclusive, eu nem uso muito a palavra controlar as emoções. Eu gosto de melhor lidar com as emoções. Isso. Então, eu começo a perceber que eu estou muito ansioso. Então, eu vou começar a organizar a minha vida de tal forma que isso não me afete muito. Então, eu coloco uma música mais suave antes de dormir, senão eu não consigo dormir. Não tomo café à noite, porque me deixa mais ligado, né? Então, isso é a consciência emocional que eu falo, né? A gente vai melhor lidar. E com relação ao outro, honestamente, eu aprendi que não cabe a gente querer mudar o outro, né? Não. Até porque nem dá para querer mudar o outro. Porque você explica para a pessoa, ela entra por aqui, sai por ali. Agora, se a pessoa quiser mudar, aí sim, aí ninguém segura. Então, tem um indivíduo, recentemente no meu curso, que eu perguntei para ele, as pessoas têm medo de você ou te respeitam? Aí ele falou as duas coisas. Quando eu chego na empresa, tem gente que vai para o banheiro. Eu sei que eu sou assim. E tem gente que me respeita. Então, imagina uma pessoa forte, intensa, né? Para negócios, o cara está indo para frente. Só que o filho dele tem medo dele. E aí? Aí ele está frustradíssimo, ele fala, não quero que meu filho tenha medo de mim, eu quero que meu filho me respeite. Sim. Mas ele tem uma força que o filho fica encolhido, né? Então, olha que, se você falar para esse indivíduo, você é muito grosseiro, muito agressivo, só assim mesmo, banda de mimizento que tem no mundo, eu tenho que fazer as coisas acontecer, cara, o mundo não é lugar para gente fraca. Esse indivíduo reforça isso, cada vez fica mais forte. Agora, se ele fala, putz,
Eu quero que o meu filho me respeite, não quero que o meu filho tenha medo de mim, né? E a gente traz isso, Camille e Luana, né, para o empreendedorismo, para as sociedades, para os grupos que se formam, para as empresas que se formam, né? Porque muitas empresas têm sucesso e progridem porque olham para o tema do comportamento humano, dão relevância para isso. E muitas empresas fecham, ou do começo, ou nem começam, porque comportamento humano. A gente podia se ajudar, mas a gente, como você falou, o ego, né? Meu ego é maior que o seu é maior que o meu, a gente não sai do lugar, né? E aí, se a gente tem um pouquinho de lucidez, o que a gente faz com isso? Como é que a gente vai se organizar para fazer esse negócio acontecer, né? Em vez de ficar um apontando o erro dos outros, vamos se ajudar para a gente ir para frente, né? Mas tem que ser humilde também, né, para fazer isso, né? Isso tem é que baixar a guarda. Palavra-chave. E eu percebo que, com o passar do tempo, mais pessoas estão atentas a isso, mais pessoas estão curiosas ao tema, né? Com certeza. A gente está falando muito, aqui, principalmente no nosso programa, a gente enfatiza muito essa questão do autoconhecimento. O empreendedor tem que se autoconhecer para saber reverberar o que ele sabe, o que ele gosta, até o limite onde ele pode chegar, né? Então, a gente ressalta bastante aqui. Mas sabe que o Eneagrama, ele acabou me lembrando de muitas outras teses parecidas, né? Que regem aí o comportamento humano. Por exemplo, hoje em dia, não sei se é só no meu círculo ou porque nas redes sociais eu sigo pessoas assim, né? Que falam muito sobre os temperamentos. Isso. Sanguíneo, colérico, outro mapa. melancólico e Isso aí. fleumático. Nesse eu acabei estudando bastante, me identifiquei como um dos 4 temperamentos, né? O dominante, pelo menos. Foi onde eu entendi muitos comportamentos meus. Que ótimo. Sabe? Mas deve ser meio parecido, né? Com o Eneagrama. É que o Eneagrama é um pouco mais complexo, né? Uhum. Ele fala de 9 diferentes visões, traz todo um caminho para você superar isso, melhor lidar com isso, né? Como neutralizar o nosso vício emocional. Não coloca numa caixinha. Do jeito que você está explicando para mim, eu vejo que ele não coloca numa caixinha. Quando eu estudo sobre os temperamentos, não sei se foram as pessoas que eu escutei falando sobre, eu me senti dentro de uma caixinha. E aí é bem legal a gente falar sobre isso, tá? Porque todas as ferramentas de autoconhecimento são úteis, mas tem que saber usar isso. Sim. Por exemplo, tem gente que gosta de signo, né? Sim. Só que às vezes a pessoa limita a sua visão de mundo, limita a sua atuação por causa do signo. Então a pessoa fala assim, que eu sou Libra é indeciso mesmo, então eu não consigo tomar decisão. Puxa, ela está se diminuindo e falando de coisas que são ruins para ela e pondo a culpa no signo. Para isso tipo, não serve nada. Eu nasci assim, vou viver assim. Então é assim mesmo. Isso é péssimo, é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu sempre chego atrasado nos meus compromissos, eu sou tal tipo do Eneagrama. Cara, o Eneagrama não é para você justificar que você sempre chega atrasado. Né? É para tu se conhecer. Melhor lidar com isso. Né? Então, mostra assim, a tendência natural daquela pessoa é ser mais séria. Tem uma amiga minha que ela fala assim, eu não sou garota propaganda de creme dental. Eu não tenho que ficar sorrindo para todo mundo. Mas as pessoas falam que eu sou antipática. Eu não sou antipática, só sou séria. É o meu jeito, caramba. Né? Então, ela assim, qual a tendência natural dela? Você olha para ela, ela está mais séria, mais na dela. E Tem tá outras tudo bem? pessoas, é o jeito dela, é uma característica dela. Tem outras pessoas que estão sempre sorrindo. A pessoa fala sorrindo. Acontece uma tragédia, ele fala rindo. Vocês viram lá o que aconteceu? Dando risada, né? Eu já vi isso acontecer, eu já vi. É normal, né? Teve um cara que ele virou um meme, porque ele foi dar a notícia do falecimento de uma pessoa e falou rindo. Fica Mas, nervoso e às vezes mas é o assim, jeito né? dele. Tudo que ele fala rindo, com um sorriso no rosto. Isso. E ele deu aquela notícia sorrindo e virou meme. Isso aí, a tendência natural, a característica principal da pessoa. E aí ele precisa melhor lidar com isso. Tem um conhecido meu que tem esse estilo, assim, ele fala rindo, brinca, né? Que se ele chegar aqui e falar, tá pegando fogo no prédio, a gente precisa sair. A gente não sai. Ele brinca com tudo toda hora, você fala, é mais uma brincadeira dele. Só que olha o que aconteceu com ele. Ele brinca tanto com tantas pessoas que em algum momento ele começou a se prejudicar com isso. As pessoas não respeitavam mais ele. Não dava mais credibilidade. Aí ele, em algum momento, falou, cara, eu estou cuidando com isso. Estou tomando cuidado com isso porque eu estou percebendo que as pessoas não me respeitam mais, me tratam com indiferença, porque eu brinco demais com as coisas. Olha que legal isso. Tem que achar equilíbrio, né? Ter bom humor não é bacana? Eu acho maravilhoso se lidar com pessoas bem-humoradas no dia a dia, né? Imagina a pessoa rabugenta o dia inteiro, né? No trabalho, em casa, todo lugar, né? Imagina, né? Então, que bom que tem pessoas bem-humoradas. Né? Agora, não dá para brincar com tudo. Tem hora que você está sério a respeito de alguma coisa. Tem hora que você tem que fazer alguma coisa importante.
E aí, isso é o que o autoconhecimento traz. Uhum. E- E eu achei muito interessante essa questão da... Juro, gente, eu tô aqui pensando só nisso. De como a gente se limita se colocando em... Poxa vida, né? Numa caixa. Sim. Tipo, se a gente for pensar aqui, né? Eu já me coloquei numa caixinha quando eu comecei na profissão de educadora financeira. Porque todo mundo falava que eu era muito boa em escrever textos. E realmente eu sou apaixonada por escrever. Eu gosto muito de... Tenho pensamentos profundos e eu escrevo sobre. Aham. Né? Eu tenho até um Instagram Dark só pra escrever esses textos Olha assim, só. entendeu? Porque eu gosto muito. Aham. Eu tenho pensamentos assim, não é com todo mundo que eu falo. E aí, se a pessoa conhece esse meu lado, acaba pensando, poxa, mas que estranho, você trabalha com números? Pois é. Por que eu não posso trabalhar com números? É. Aliás, né, quem trabalha com questões financeiras, né, tem tudo a ver com o comportamento humano, Uhum. né, com o peso que a gente dá, como a gente lida com isso. Né? Gestão das emoções faz uma diferença enorme. Né? E no As seu caso crenças. particular, como que você toca os seus clientes, ou se você presta consultoria? Né? Eu conheço educadores financeiros ou consultores que são técnicos. Uhum. O cara, ele faz planilha, ele é técnico no negócio. E conheço educadores financeiros que são relacionais. Ele faz amizade com as pessoas, ele se conecta com as pessoas, se interessa pela vida da pessoa. É uma outra forma de ajudar. Gente, eu Cada dou um ajuda de uma Eu forma. já dei terapia, Pois juro pra ti. Pra um casal que tava fazendo consultoria comigo, estavam com um problema no relacionamento, eu sentei com os dois e comecei a dar terapia de casal. Pois é. É tudo, né? Os conhecimentos que a gente tem e bagagem que a gente carrega. E Tudo é é válido, característica né? sua, né, Aham. Camila? É a sua forma de fazer. Né? Então, por exemplo, no meu trabalho com o Enneagrama, eu toco as pessoas com sutileza, eu não agrido ninguém, eu trago exemplos do dia a dia, eu falo de uma forma simples, para que as pessoas fiquem à vontade e aprendam com o processo naturalmente. Sim. Mas tem outros profissionais que são mais agressivos, tem outros profissionais que Muita conseguem técnica. se valorizar mais do que eu, são melhores de marketing pessoal, né? Cada um com as suas características. E aí as pessoas se atraem por isso ou não, né? Mas Cada é um- onde entra o complemento, né? É A isso aí. riqueza do complemento das É isso aí. pessoas. Se a gente for parar, que nem aqui, né? A gente tem uma sociedade, eu e a Luana, temos agora a Nanda com a gente. Então, cada uma tem uma perspectiva diferente, um olhar diferente. O importante é o respeito, né? Não, qual é a maneira que você olha? Vamos colocar na mesa, vamos estudar sobre. É isso aí. E se a gente for parar para pensar, até as nossas profissões são totalmente diferentes. E a gente se complementa. A Nanda tem uma empresa de marketing. Eu com o financeiro e comunicação. A Lu com a parte comunicativa também. E jurídico, né? Que é algo Legal. muito racional, muito... Aham. Então, assim... A lei é dura, mas é lei. Então, é cada uma com o seu jeitinho que acaba se complementando, né? É. Eu sinto assim. Não sei se vocês duas sentem. Não, com certeza. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento em tudo, né? Tanto que se a gente vai trabalhar para uma empresa, até as empresas eu acho que estão agora tendo esse olhar de treinamento, né? Você dá treinamento para as empresas, né? Tem os grupos abertos, né, por exemplo, em Joinville, a parceria com a Associação Empresarial, e tem os trabalhos nas empresas, né? Que normalmente são líderes que se interessam mais, né? Porque sente na pele a questão de lidar com as pessoas, com as Gestão de diferenças, pessoas. a gestão de Ele devia pessoas. bater um coisas papo assim. com a Marielle. A Marielle fala, líder bonzinho se dá mal. Pois Ela é. é coach, treinadora empresarial. E ela foca muito nisso, assim, que a gente tem que ter o equilíbrio. A gente não pode ser aquele líder super bonzinho, porque senão os funcionários não vão te respeitar como deveriam. Eu tenho a impressão que o desafio do líder é o mesmo de um pai, que é o mesmo que eu tenho com a minha filha, né? Que é conseguir ser firme e amoroso. Isso. Não confundir com ser permissivo, pode fazer qualquer Sim. coisa, mas também não ser rigoroso, rígido, ao extremo, né? Ao ponto deles Nossa, terem medo da é. gente. Exatamente. Né? Então, sinto eu muito acho que na isso. liderança é mais ou menos esse o desafio. A Isso. pessoa não... Eu sinto muito isso em sala de aula. Bom, aqui é liderança também, né? Sala de aula é Professor, autoridade, estão é vários segurança. estilos também de atuar, Aham. né? De se- Nossa, e muitos. Agora, isso é uma coisa legal, tá, Luana? Isso a gente sabe que a teoria é assim. Mas na prática, lembra que nós somos seres emocionais? Aí alguns professores vão ser mais emocionais, vão se conectar mais com os alunos, outros vão ser mais técnicos, Sim. que é a característica principal da pessoa. Eu aprendi que não é que não existe, né? Mas pelo menos no contexto onde eu estou hoje, conhecendo os meus colegas professores,
que quando eu vejo alguém falando, não, eu prefiro você do que o outro. Eu conheço o trabalho do outro, eu sei que é excelente. Não é que ele é ruim. É só porque talvez aquele aluno se identificou mais com o meu jeito de ser. É isso aí. E não se identificou muito com o jeito dele. Não quer dizer que ele é ruim. É só que é diferente. Né? E é o legal da gente falar das diferenças, né? Eu lembro de 2 empreendedores que fizeram uma sociedade e eles vieram fazer o curso juntos. E um era oposto ao outro. Sim. Então, o sócio falava assim, cara, eu vou para uma feira e eu tenho 1 milhão para comprar uma máquina. Chego lá, eu quero gastar 3. Eu fico louco, eu já faço os planos. Não, vou fazer um financiamento mais longo, né? Só que o meu sócio me segura. Meu sócio segura a onda. Porque ele faz o financeiro e tal, né? E daí o sócio dele fala, ó, a gente só cresceu do jeito que a gente cresceu por causa dele. Porque ele acelera, ele só sabe acelerar. Aí o outro fala, mas a gente só está aberto até hoje por causa dele, porque ele me segura. Ele não deixa eu fazer coisas, colocar os pés pelas mãos, né? Então, um respeita demais o outro. Uma baita sociedade. Eles são opostos. Você fala, meu Deus, como é que eles são sócios, né? Um só quer saber de número, de planilha, de custos. O outro não quer saber quanto custa, quer saber quanto eu vou ganhar. Vamos acelerar, vamos conquistar o mundo e tal, né? Mas é importante esse Legal, oposto, né? Gente, é igual casamento. Igualzinho o casamento. Não, uma sociedade é um casamento, né? Aliás, é bem comum na relação pessoal, as pessoas são diferentes, têm personalidades diferentes. É comum, um é mais quietinho, outro é mais falante. Sim. Um é mais lógico, racional, outro é mais emocional, né? Para já- tudo na vida. Vai comprar um apartamento, a pessoa se sente bem. Eu quero esse, me sentir bem. Mas alguém tem que fazer as contas. Tipo, e aí tem gente que, não, mas esse aqui é um bairro bom, vai valorizar. O outro, o que você está falando, né? Eu gostei, Sim. né? É isso, Nossa, os complementos, né? Me identifiquei demais agora. Não, mas eu incrível, né? já cheguei a pensar que para um relacionamento dar certo, tinha que ter temperamentos iguais ou parecidos. Quando na realidade, estou aprendendo hoje que existe uma riqueza em ter temperamentos opostos. Ser Eu tenho a diferentes. impressão, Camille, que isso é uma coisa até espiritual, assim, que a Aham. gente se afiniza, né, com pessoas diferentes, porque é com quem a gente aprende. Se a pessoa é igualzinha a gente tem um aprendizado limitado. Agora, se a pessoa é diferente, A gente é tá sempre desafiador, aprendendo. É né? verdade. E é isso que faz a gente aprender, né? Então, pô, o que tem de bonito nessa pessoa que está do meu lado, né? Sim. O que eu posso contribuir com ela? Enquanto a gente está com essa perspectiva, nós vamos para frente. Cara, incrível, incrível, porque tem até no... Eu tô super empolgada, né? Tem uma Quem parte sabe eu te no- faço algumas perguntas. Tem uma... Tem um capítulo no livro que eu leciono, né, nas aulas, que fala sobre a ida para o mercado de trabalho, né? E como existe uma riqueza no relacionamento interpessoal, né? Entre pessoas. Por quê? Porque quando você se relaciona com outro que é diferente de você, nada mais é do que moldar o teu caráter. Te preparar para a vida. Né? Te Porque preparar para o as mundo. pessoas com quem a gente está convivendo vão ter influência importante na gente. Né? Sim. Com certeza. Por isso que no mundo de Total. empreendedores é fundamental ter isso no radar também. Né? Eu saio com os meus amigos que só ficam falando mal do governo, reclamando da vida, dizendo que a situação está difícil. É uma perspectiva, eu estou nesse meio. Sim. Mas se eu saio com meus amigos que estão procurando empreender, estão procurando aprender, estão procurando se desenvolver, eu entro numa outra esfera. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas Pois com quem é. a gente mais convive, né? Então é uma coisa que tem que estar no radar também, né? Porque a gente se acostuma, é gostosinho você ficar falando mal, ficar tomando uma cervejinha. Se você não estiver atento, baixa a frequência e fica numa situação negativa. Né? Uhum. Isso você está consciente. É Agora, porque você absorve, né? é bom a gente estar com os tops dos tops. Vamos focar nos tops. É, isso sempre. né? Tipo, eu tô com você, tô com a Nanda. Boa. É nóis. Good vibe. E quais são esses traços de personalidade que você... Conta mais. Legal. O Enneagrama divide, esses 9 tipos são divididos em 3 blocos, tá? Tem os mais ativos, os mais emocionais e os mais mentais. Então, já dá uma boa treta. Já. Porque o ativo é aquele que quer fazer, que olha para a tarefa, né? E o mental quer entender os porquês das coisas. Então, eu quero entender o processo. Traços é um pouco mais... Pode demorar um pouco Não, mais. a gente Então, chama uma segunda vez. pode ser para a gente aprofundar, né? Sim. Mas só para citar, né? Então, digamos que dentro dos ativos tem aquele que é controlado, então, exigência, persistência. Se eu comecei, eu vou terminar. Tá. Dever vem antes do prazer. Né? Tem aquele que é explosivo,
Se é para fazer, só se for agora. Vamos conquistar, vamos fazer e vamos acelerar, né? E tem a exceção à regra, que é um indivíduo que tem uma energia grande, mas ele está anestesiado a essa energia, né? Contido, assim. Então, ele é mais tolerante, tá, mais no ritmo dele, né? Então, essa é a perspectiva dos ativos. Já nos emocionais, tem aquele que ama as pessoas, coloca os outros em primeiro lugar, se interessa pelos outros e depois ele faz as coisas dele, né? Então, onde tem pessoas, a pessoa está envolvida, está com o olho brilhando. Tem um sorriso fácil, né? Que a gente quer estar com a pessoa, né? Uhum. Tem o que é o oposto, que olha primeiro para si. Então, a minha emoção. Então, são muito críticos. O apelido dele é Putz. Vem um gostinho amargo, assim, sabe? Né? Então, veja, os dois são muito emocionais, só que um olha para os outros, tem um sorriso fácil, quer agradar as pessoas, e o outro dos emocionais olha para si, tem uma autocrítica. Ainda não está bom esse meu trabalho, sabe? A gente tem que fazer um pouco diferente. Sempre tem alguma coisa que pega ele, né? Então, são pessoas mais criteriosas, mais detalhistas com as coisas, né? E tem a exceção à regra, que é o indivíduo que esfria suas emoções e faz o que tem que ser feito. O que tem que fazer para a gente se destacar? Vamos fazer o que tem que ser feito para a gente se destacar. Então, se precisar trabalhar 18 horas por dia, eu trabalho. Se precisar viajar pelo mundo, eu viajo. O que for necessário. Então, se eu sou um atleta, eu vou treinar mais que os outros. Se eu sou um empreendedor, eu vou fazer mais cursos, ou vou investir mais. Tudo que eu ganho, eu reinvisto para crescer rápido, né? Então, perspectivas diferentes, né? E tem os mentais, que são inquietos, que a cabeça não para nunca. Então, você está aqui pensando em alguma coisa lá, né? Que você esqueceu que você vai fazer, que não vai, né? Eu acho que eu já me identifiquei com vários aí. Isso Eu ia mesmo. te perguntar, Sabe por quê? Você está com as emoções todas dentro de você. É Todos possível nós, né? ter tudo, um pouquinho de cada coisa? Então, Porque... olha só, a gente tem o traço principal e as emoções secundárias, na hierarquia das emoções que eu ajudo, né? Então, tem uma dessas que é principal, é uma emoção mais forte, mais intensa, mais frequente. E as outras são secundárias. Então, é possível. Na salada de frutas emocional, Camille, que nós somos uma salada de frutas emocional, eu sinto raiva, sinto alegria durante o dia, né? Fico ansioso, fico tranquilo. Isso mesmo. Não é? As emoções vão se alternando, né? Mas tem gente que tem mais mamão. Tá bem docinha a salada de frutas dele, né? Tem gente que tem um abacaxi mais verde, assim, tá mais cáustica a mistura, né? Tá tudo misturado, tá tudo lá, mas dessas características sobrepõe, né? Quando eu falo dos mentais, que a cabeça não para, eu posso estar com a cabeça trabalhando, pensando nos riscos, nos problemas que vão acontecer, eu posso estar preocupado com o amanhã, como que vai ser. Eu lembrei de tal coisa, acabei de lembrar que eu esqueci tal coisa, e aí vem toda uma ansiedade, né? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? Eu não posso esquecer tal coisa, né? Então a pessoa fica inquieta porque ela está preocupada. O desejo é controlar as situações. Mas o outro, a cabeça não para porque ele está imaginando quão legal é o mundo. Que bacana, o que a gente vai fazer amanhã? Que coisa divertida que vai ser. Eu não sei o que é. Melhor ainda, vamos improvisar, né? Então, olha como é interessante, né? Como são as visões de mundo diferentes, né? Você liga para um e fala, passa aqui na minha sala. Se você for o chefe dessa pessoa e ele está preocupado, ele já vai achando que vai ser mandado embora. Você liga para o outro e fala, passa aqui na minha sala. Se ele tem uma visão positiva da vida, o que ele imagina? Fui promovido. Sim. Já vai rindo, né? É como se houvesse um filtro, é isso? Pelo qual a pessoa tem uma perspectiva diferente acerca do mesmo acontecimento. Isso mesmo, é exatamente isso. 9 diferentes percepções da mesma realidade. 9 diferentes percepções da mesma realidade. Eu vejo um filme, me comovo, fico uma semana chateado. O outro vê um filme, se comove, 2 minutos depois ele está tomando chopinho com a galera. A minha irmã. Já foi, já estou noutra vibe. Sim, minha irmã sempre foi assim. Ela brigava comigo de arrancar os cabelos. E depois, 1 minuto depois ela tava, cara, olha só que legal esse negócio. Eu ficava assim. Como isso, né? E a última perspectiva desse mundo dos mentais, né? É aquela pessoa que é extremamente racional e analítica, mas ele é apático, ele é frio, ele é distante. Então, cientistas, Meu marido é assim. áreas são bem discretos, não falam com ninguém quase, não gostam de papo furado, de falar sobre pessoas, são técnicos, né? Então ele gosta de engenharia,
É o típico professor universitário com pós-doutorado. Assim. Sim. Ele é uma sumidade, mas ninguém consegue entender o que ele está falando. Aham. Ele tem um conhecimento, como a gente falava antigamente, né? A pessoa é muito inteligente, do Isso. ponto de vista racional e analítico, mas hoje a gente sabe que tem outras inteligências. Uhum. Por exemplo, no meu trabalho com o Enneagrama, eu falo muito de inteligência emocional. Uhum. Então, a inteligência de lidar bem comigo mesmo, lidar bem com os outros, né? É que Mas não tem basta- várias inteligências, né? Não basta ser muito inteligente para manter-se no emprego ou ter uma empresa, vamos supor. Tem que ter inteligência emocional também, Isso mesmo. porque é uma luta diária, né? E lidar com gente, tem determinadas empresas que têm determinadas situações que a pessoa vai ter que saber desenvolver. É isso aí. Então é um conjunto de coisas para a gente conseguir conviver em grupo e lidar com gente. Aliás, no mundo empresarial, né, tem uma coisa que eu chamo de inteligência política, assim, que é uma coisa que tem as relações que se formam, né, os grupos de poder. Então, não basta você ser bom no que você faz. Não. De repente, você é muito bom no que faz, mas quem é promovido é o seu colega, porque ele se relaciona melhor, porque ele Às vezes deixa o ambiente mais agradável, ou tem uma facilidade com um determinado diretor, determinado sócio. Isso é vida real, mesmo que você possa olhar de fora, pô, mas não é justo. Sob qual ponto de vista? sim. Do que é justo e do que não é, né? Por exemplo, às vezes para ser líder, eles não vão ver a pessoa que tem mais qualificação técnica, mas sim quem tem mais sabe lidar com pessoas Por que exemplo. faça a gestão Ó. do negócio. Ou às vezes o contrário, pega alguém que é muito bom tecnicamente do negócio, mas não sabe lidar com pessoas. Show. E aí vem o filtro que você falou, né? São diferentes percepções da realidade. Um faz de um jeito, outro faz de outro jeito. Um contribui com isso, outro contribui com aquilo. Então você tem que avaliar qual o momento da empresa. Estamos começando agora? Não, já está consolidado. Os diferentes perfis cabem melhor, porque você tem que conquistar o mundo. Tem que ser alguém dinâmico, alguém que está a fim de ir para frente. Às vezes olhar a equipe, né? Se eu tenho uma equipe que é muito boa tecnicamente, eu vou chamar alguém como líder que seja bom em relacionamento. Por exemplo, Já que é bom tecnicamente a equipe, não precisa de mais um, né? Teoricamente. Aham. que, aliás, colocar alguém que né, é bom Camille, de- muitos empreendedores, e no geral, assim, as pessoas reclamam muito, né, de recrutamento e seleção, de pegar as pessoas certas, né? Eu vejo muita reclamação, muita lamentação nisso, né? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Às vezes a pessoa ideal, a teoria, não cabe naquele grupo, não cabe naquele momento, né? Sim. Tem líderes que pegam uma equipe redondinha. Esse líder, quanto menos ele mexer, melhor. A coisa está fluindo. É só pôr um pouquinho de óleo na engrenagem. Tem situações que não, a pessoa tem que desenvolver a equipe, tem que arregaçar a manga e construir. Não está estruturado, não está funcionando. E motivar, né? Motivar as pessoas, fazer acontecer, pôr um gás naquele grupo. Então, Entender o que motiva cada um. pois é, são perspectivas diferentes, entende? Numa situação é consolidar a coisa ou amenizar um pouco. No outro, não, é construir tudo. Uma área nova, um segmento novo, uma situação nova, um projeto novo. Ou seja, antes de eu colocar alguém como líder de um setor, eu preciso ver qual que é a necessidade desse setor É isso específico. aí. E aí depois, bom, nós precisamos de alguém mais ou menos com esse jeitão aqui, ó. Esse jeito que a gente está procurando. Entendi. E aí tem mais chances de dar certo, né? E sem contar todos os fatores que envolvem, né? Porque essa coisa do ideal é bem relativa, né? Na teoria tem o ideal, mas na prática, no dia a dia, né? É aí que você vê, né? Na convivência assim, que você vê o que rola, né? Quem define o que é ideal, entende? Pois é. Sob que ponto de vista? É essa sob- conversa que eu gosto de ter com as pessoas, né? Mas é óbvio que é assim. Quem está falando que é que é óbvio? Aham. O que você está olhando para dizer que é óbvio, né? Sobre qual contexto? Tem coisas que são mesmo, né? Sim. Mas, no geral, no mundo empresarial, na vida como um todo, é bem relativo isso. Eu já vi pessoas sendo promovidas por serem muito eficientes e já vi pessoas sendo preteridas porque eram muito eficientes, mas não lidavam bem com a equipe. Sim, E com aí? certeza. O diretor da área optou por uma pessoa que ele quer que o ambiente fique melhor e aquela pessoa ele acha que funciona bem. É a perspectiva dele, né? Para o negócio dele, né? Cada um tem que ver o que serve, né? Cada um tem que ver o que serve. Cada coisa é uma coisa e cada negócio é um negócio, né? É isso E mesmo. cada momento é um momento, né? Uhum. Então, assim, por isso que é muito importante esses treinamentos que hoje em dia fazem de autoconhecimento, que nem é o Enneagrama, porque cada momento da empresa é um momento específico e necessita disso. É a arte de lidar com gente, né? É isso aí. Esse é meu desafio. Treinar as pessoas para saber lidar
melhor com gente. Até a comunicação não violenta que eles falam. Que né? é bem Porque muita interessante gente- também. Bem interessante também. Porque tem muita gente É. que tem uma comunicação muito violenta. É tudo com ela, É. para ela. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. A boa notícia é que hoje em dia tem muitos instrumentos, muitas ferramentas, né? Antigamente a gente nem sabia o que fazer, assim. Hoje em dia tem muitos mapas, muitas opções, né? E treinamentos. Disponibilidade de treinamentos, né? Interessante é as pessoas olharem para esse tema, falar, puxa, o comportamento humano é relevante, está afetando várias áreas da minha vida. Então buscar alternativas. E aí ver aquele que se afiniza mais. Tem uma conhecida minha que trabalha com numerologia. Sim, É um instrumento, é uma coisa interessante também. Tem fundamento aquilo, né? tem. Então tem que ver o que te serve, o momento que você está, né? E se aprofundar no tema, né? Cara, minha cabeça aqui, ó, tá filosofando horrores. É sério. Caramba, espetacular. Eu não sei se vocês têm perguntas programadas ou se alguém perguntou coisa, né? Mas eu estou à disposição de vocês, tá? Não sei como é que é a Tá questão aí. bem dentro do que a gente tinha planejado, né? Não, meu, imagina, a Caramba. gente tá adorando aqui o conteúdo. Estamos entendendo. E daí tu dá curso lá na CIG, Aqui em Joinville, empresas. eu tenho uma parceria com a CIG de longa data, né? Inclusive, daqui a 2 semanas começa uma nova turma lá, dia 8 de maio. Ó, gente, quem quiser. Então, quem tiver quiser. interessado em saber mais, né? Só me mandar uma mensagem ou, de alguma forma, fazer um sinal de fumaça para a gente se encontrar aí, né? Para eu passar mais informações, mais detalhes, né? E também empresas que a gente chama de trabalhos in company. Então, a empresa tem lá um grupo de pessoas que quer trabalhar essa questão do comportamento humano, né? E aí eu também faço esses trabalhos nas empresas, né? Ele pode ajudar você na sua empresa a lidar com gente. E a gestão de pessoas, né? Que é muito importante. Não é que a gente vá virar um especialista, né? Mas o tanto que a gente puder conhecer, né? O máximo que a gente puder é válido sempre. Se conhecer e conhecer o outro, né? Pra gente saber lidar melhor, né? Entender as limitações daquela pessoa e saber desenvolver e criar potencial nela, né? Em vez de julgar as pessoas, uma coisa legal da minha abordagem, né? Eu ajudo as pessoas a terem compaixão pelos outros. Porque às vezes eu vejo uma pessoa muito quieta, falo, meu, como é que a pessoa pode ser tão esquisita assim, não fala com ninguém, né? Ou vejo uma pessoa muito agressiva, assim, muito forte, sabe, que pergunta brigando, né? Como é que a pessoa pode ser tão agressiva assim, né? Sabe o que essas duas pessoas estão querendo? Ser felizes. Elas se organizaram na vida, então uma acredita que ela vai conseguir as coisas se ela for firme, se ela for dura. Outra acredita que vai conseguir as coisas se ele ficar quietinho na dele, né? E outra, porque ele foi Com moldado paixão. de alguma maneira, né? Exatamente. Ninguém sabe a história, a infância da pessoa, sobre Exatamente. qual contexto ela nasceu e cresceu. E aí quem tem que desenvolver isso é o próprio indivíduo, né? Sim. Então, em vez de eu ficar julgando é certo, é errado, é bom, é ruim, né? Eu vou cuidar de mim, que já está de bom tamanho se eu conseguir melhorar um pouco, né? Que já é bastante coisa. Já é bastante coisa, né? E aí deixo ao outro o que cabe ao outro, né? Perfeito. E o nosso podcast é da ideia ao Sucesso. sucesso. O que é sucesso para você? Ter paz de espírito e poder fazer aquilo que te faz sentir bem, contribuindo para que as coisas fluam. Nossa, gente. E, aliás, eu incentivo muito vocês a continuarem, né? Porque continuarem investindo, estou vendo que vocês estão fazendo um movimento, né? Porque as pessoas têm que olhar para isso, nós temos uma veia empreendedora muito forte, né? E eu admiro demais alguém que arregaça a manga e fala, vamos fazer uma coisa, vamos fazer alguma coisa acontecer, né? Porque se ficar esperando a ajuda de governo, ou sei lá o quê, isso não traz prosperidade para nenhuma família, para nenhuma empresa, para nenhuma comunidade, né? Quando a gente olha para o empreendedorismo, como é que a gente pode contribuir? Vamos nos ajudar e vamos para frente? E eu estimulo muitas pessoas a fazer isso. Fico feliz quando eu vejo que vocês estão fazendo isso entre vocês, né? E também estão estimulando outras pessoas a ir para frente também. Sim, né? a gente está empreendendo. Estamos começando, né? Contando apenas com o carisma e com a vontade de fazer acontecer. É o que vocês têm. Aí a gente vai chamando parceria. Vem, Nanda. Quem acredita, vem junto. Entendeu? Vem, Show, isso, que show. Vamos lá. Tá todo Parabéns, mundo nesse vão em mesmo frente. A gente está no perde-a-perde ainda, por enquanto, mas... Ganhando bastante. Mas o nosso carisma tá... A gente tem conquistado lugares que a gente não imaginou, sabe? Então,
É isso aí. É isso que é legal, assim, do JoinvilleCast. Isso, dando A voz, gente- né, para as pessoas. A gente está com bastante repercussão, que está bem legal, assim, a gente está bem, Então, uma bem vez... feliz com a trajetória do JoinvilleCast, né? E nós estamos numa região rica, né, de pessoas empreendedoras, pessoas que querem se Sim, desenvolver, né? Uma vez eu vi uma frase em algum lugar que dizia assim, ó, a oportunidade dança com quem está no salão. A oportunidade dança com quem está no salão. Vocês estão no salão, vocês estão Sim. fazendo movimento, aí as coisas vão fluindo, acontecendo, vão né? acontecendo, é verdade. Se ficar só na ideia lá em casa, não vai resolver muito, né? Tem que pôr em prática. É verdade. Eu tenho as ideias, a Camille fala assim pra tudo. E daí dá certo, né? Depois a gente se vira pra fazer acontecer, mas A gente é mais ou menos assim. tipo, eu chego com a ideia, a Camille, vamos. Aí Bora. a gente tá, como que a gente vai Vamos fazer? convidar o Ricardo, esse maluco aí que fala de enneagrama, vamos, né? E pronto, eu tô certo. aqui, né? Mas eu acho que as Tá. melhores coisas, eu sou dessas, né? Eu acredito assim, se a gente for esperar, tem que esperar o dinheiro, esperar entrar isso, esperar, vamos, o negócio não, sabe, não vai. Eu não tenho problema em começar pequeno, entende? Eu acho que quem é empreendedor, quem tem o sonho também de empreender, cara, só vai, entendeu? Claro, a gente precisa de estrutura, precisamos. Sim. Só que a gente tem que saber que no começo nada vai ser ideal, nada vai ser maravilhoso. Negócios Isso é uma milionários utopia. começas Isso. na garagem de algumas Exatamente. casas, né? É verdade. Então, por que não começar Por com o que a que gente não? tem hoje e melhorar no processo? Ó, agora a gente já tem até um croquete aqui. Estamos Show. também, a gente tá melhor. Temos uma diretora de marketing agora, o negócio tá fluindo. Então, Então, outra parabéns. doida que acredita. Mas é sobre isso. A gente queria agradecer. Agradeço o convite também. A gente adorou, Sim. aprendemos muito. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Meyer Advogados, a Marielle Tamara, coach e treinadora empresarial, Ronaldo, Ana e Martina, que te ajudam a morar e trabalhar na Europa, Afeto Psicopedagogia, Gaiatri Saneamento, O Cerealista e a V0 Marketing. E também a quem está assistindo a gente, muito obrigada né, pela audiência. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que você... Não que você acha que... Compartilha com todo mundo, né? Por via das dúvidas. Deixa aí a sua curtida. E a gente espera vocês no próximo episódio. Do JoinvilleCast. Valeu. Obrigada. Boa noite, galera. Boa noite.